Bem, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5. Essa história, ela se repete no livro de Mateus, Marcos e Lucas, que são os livros sinóticos, que eles contam quase que a mesma história, só que de uma visão de acordo com cada um dos seus autores, não é? E eu vou ler do livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: E aconteceu que quando eu estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, postou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Bem, essa história curta aqui de um homem leproso que foi curado, nós vamos tirar 7 lições daqui que nós podemos aplicar na nossa vida, né? E a primeira lição que a gente vai tirar para a gente vê que é um homem leproso, então a gente vai ver o doente. E como essa história é contada por Lucas era médico, então o Lucas ele tinha uma visão melhor de como analisar da enfermidade daquele homem, né? Ele tinha uma análise mais profunda, e ele disse que o homem estava coberto de lepra. O homem não estava só leproso, ele estava coberto de lepra. Então você imagina comigo como não estava a situação daquele homem. Eu acho que ele estava mal cheiroso. A lepra é uma doença que ela vai mexendo com a sensibilidade, principalmente onde tem cartilagem. As células, onde tem cartilagem, elas vão perdendo a sensibilidade, e a pessoa vai perdendo o nariz, a ponta dos dedos, a ponta do pé, a orelha. Então aquele homem, se Lucas, que era um médico, disse que ele estava coberto de lepra, significa que a situação dele estava assim, desesperadora. Eu acho que ninguém queria chegar perto dele, porque ele era assim, um trapo humano. E lá no livro de Levítico diz que quando qualquer pessoa tivesse doença de pele, que era classificado como lepra, o sacerdote olhava, avaliava, e ele tinha que ficar isolado. Ele não podia estar no convívio social. E aonde ele passava, se tivesse pessoas por perto dele, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para as pessoas se afastarem dele, né? Então o doente, esse doente estava coberto de lepra. Ele se prostou de joelho para adorar o Senhor. A gente percebe que se a lei de Moisés dizia que ele devia ficar isolado, mas a gente percebe que esse homem ele rompeu o isolamento social, ele rompeu a quarentena. Lembra quando todos nós precisávamos estar, como ainda, mas não com tanto rigor, na quarentena? Ninguém podia chegar perto de ninguém, a não ser os familiares. Ninguém podia estar próximo um do outro. Mas esse homem, quando ele ouviu falar de Jesus, ele rompeu todos esses obstáculos para poder estar próximo de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem, ele se prostrou aos pés do Senhor, ele confiou no Senhor. Então essa doença desse homem, esse homem doente, era uma situação que ninguém via esperança. Naquela época não tinha cura. Eu imagino que seria mais ou menos como o Covid de hoje, que as pessoas têm pavor, estavam com pavor de pegar, ou então medo de chegar perto de alguém. Mas o segundo ponto que a gente vê aqui, nós podemos ver o médico, no verso 13, a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. É muito interessante isso, que quando esse homem, que ninguém queria chegar perto dele, ele se aproxima de Jesus e ele se prostra. Mateus diz que ele adorou, Marcos diz que ele se prostrou. Eu sei que ele chega aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, no verso 13 diz assim, vamos ver lá: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. Senhor, se quiseres, pode me limpar.
Então aquele homem, ele não chegou impondo o que ele queria do Senhor. Ele deixou que o Senhor decidisse por ele, porque o Senhor sabia do que ele precisava. Então ele disse: Senhor, se quiseres, tu pode me curar. E Jesus, estendendo a mão, disse: quero. Quando Jesus estende a mão, Jesus toca naquele homem, é uma coisa inusitada, porque o homem era leproso, ninguém podia chegar perto dele, mas sempre que nós temos um problema, Jesus não está vendo só o problema que nós viemos aqui para resolver. Jesus está vendo além do problema que nós estamos passando. Sempre Jesus está vendo além do sofrimento que nós estamos. Então eu imagino que aquele homem vivia isolado da família, vivia isolado dos amigos. Há quanto tempo aquele homem não era tocado por ninguém, não era abraçado por ninguém, e Jesus viu que não só o corpo daquele homem estava enfermo, mas a alma daquele homem estava enfermo também. E quando Jesus estende a mão e toca naquele homem e diz: quero ser limpo, Jesus estava provando que ele não só tinha misericórdia, mas ele tinha poder também. Porque muitos de nós, meus irmãos, podemos ver uma pessoa sofrendo, nós podemos até ter misericórdia, tentar ajudar aquela pessoa, mas nem sempre nós temos poder para isso. Mas Jesus não tinha só misericórdia, ele tinha poder também. E a gente vê que esse homem era impuro, e o puro toca no impuro e não fica impuro, mas o impuro se torna puro, porque Jesus diz: quero ser limpo, e naquele mesmo instante ele ficou limpo. Então nós já vimos o doente, nós vimos a posição do médico, e a gente vai ver agora a cura. Quando Jesus diz: quero, fica limpo, no mesmo instante a lepra sumiu. Jesus faz a obra completa. Lembra quando foi trazido, quando Jesus estava dentro de uma casa, que aqueles amigos trouxeram aquele homem numa cama, ele estava sendo carregado e desceu pelo teto? Aquele homem chegou carregado, e quando ele é colocado diante de Jesus: Jesus, os teus pecados estão perdoados, toma o teu leito e anda. Aquele que chegou carregado, agora ele sai carregando o seu leito, ele sai curado, não só curado, como os seus pecados perdoados também. Então, meus irmãos, o que eu quero lhe dizer é que nós viemos aqui nos reunir. Eu não sei qual é o seu problema que você trouxe aqui. Pode ser que você não veja saída, ou você esteja preocupado como é que você vai resolver. Mas faça como esse leproso, entregue nas mãos dele e deixe que ele vai resolver da maneira dele, porque a maneira dele é boa, agradável e perfeita. Então nós já vimos: número 1, o doente; número 2, o médico; número 3, a cura, porque o homem foi curado imediatamente. E depois a gente vai ver, número 5, o testemunho. No versículo 14, de Jesus, quando cura ele, diz: vai, mostra-te ao sacerdote, que era a autoridade competente para declarar se ele estava curado ou não. Então, quando Jesus cura ele, ele diz assim, nos outros evangelhos diz assim: vai e não contes a ninguém. Mas como que ele pode esconder aquilo se ele vivia numa situação triste? Era como se ele fosse um aborto ambulante, morto, que ninguém queria chegar perto dele, ele não era contado para nada, não podia se aproximar de nada. E agora ele vê a pele dele completamente limpa, porque a Bíblia diz que ele foi curado no mesmo instante. Aí Jesus diz: olha, tu vai, te mostra aos sacerdotes, mas não conta a ninguém. Quando Jesus disse para ele se mostrar ao sacerdote, o que Jesus queria fazer era que, porque eram os sacerdotes que diziam que ele estava doente ou que ele estava curado. Então Jesus queria respaldar aquele homem, porque se aquele homem saísse correndo dali e fosse lá para a casa dele, a mulher dele não ia querer abraçar ele, os filhos dele não iam querer chegar perto, os amigos iam se afastar, porque os amigos não iam saber que ele estava curado. Mas ele tinha que ir, e alguém que tinha autoridade para respaldar, para provar que ele estava curado, né? E mesmo assim, esse homem sai contando para todo mundo. E isso é assim, muito contraditório, porque esse homem, quando ele é curado, Jesus diz: não conta para ninguém, e ele vai e conta.
E às vezes nós recebemos alguma bênção, e até a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, que a gente deve falar de Jesus, e a gente fica calado. Quer dizer, Jesus disse para o homem não falar, e ele falou. Jesus disse para a gente falar, e a gente não fala, né? Então nós vimos número 1, o doente, número 2, o médico, número 3, a cura, número 4, o testemunho, e o número 5 é o impacto, que está no verso 15. Grandes multidões afluíram para serem curados de suas enfermidades. Então, aquele homem, a cura daquele homem, a vida daquele homem, causou um impacto tão grande que muitas pessoas afluíram e começaram a procurar Jesus para serem curados também. E hoje eu pergunto para mim e pergunto para você também: que impacto nós temos causado para as outras pessoas que não conhecem esse Jesus? Eu sei que cada um de nós temos um milagre que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer na nossa vida. E que tipo de impacto nós temos causado para as pessoas aí, para de repente essas pessoas falarem para a gente: aonde é que esse Jesus está? Eu quero ir lá também, eu quero um milagre na minha vida também. Então, esse homem, o testemunho dele causou um grande impacto. E por último, número 6, o retiro. A gente vai ver que no verso 16 diz assim: Jesus, ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Então a gente vê, meus irmãos, que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele tendo poder, porque quando aquela mulher com fluxo sanguíneo tocou em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu o poder e ela ficou curada. Todas as pessoas, se não quase todas as pessoas que procuraram Jesus, que Jesus foi curar, a cura foi imediatamente. Então Jesus tinha poder na vida dele, mas mesmo assim, Jesus sentia necessidade de se retirar, de ter comunhão com o Pai, de ter comunhão com Deus, para que ele renovasse a vida espiritual dele, para que ele tivesse comunhão. E para nós não é diferente, meus irmãos. Nós temos um problema, uma doença, uma preocupação, uma situação financeira, um problema de relacionamento, um problema conjugal, que nós não sabemos como resolver, mas nós temos Jesus, que é o médico dos médicos, tem poder sobre todas as coisas, e ele pode trazer a cura, a restauração, a restituição. E depois nós precisamos dar o testemunho, mas nós precisamos causar impacto e ao mesmo tempo nós precisamos nos retirar. No domingo de manhã, quando nós mulheres estamos nos reunindo aqui, minhas irmãs, eu não sei se a igreja sobe ou se o céu desce, mas que tem sido um momento muito gratificante, muito edificante nas nossas vidas, tem sido. Então nós precisamos entender isso. Assim como Jesus tinha poder na vida dele, Jesus era o Filho de Deus, ele precisava se retirar, nós precisamos nos retirar para ter comunhão com Jesus, com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, não só vindo nas quartas-feiras, nos domingos e na reunião de domingo de manhã aqui, mas a nossa vida devocional na nossa casa também. E por sétimo, eu digo para você: não desista dos passos de fé, ainda há esperança, não importa a situação que você esteja passando. Pode ser que de repente você achou que estava fazendo tudo direitinho e as coisas começaram a desandar. Mas eu quero lhe dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida conjugal, da sua vida financeira, da sua saúde, do seu corpo, da sua família. Deus está no controle. E Deus é amoroso, é misericordioso, Ele tem poder. Assim como Jesus teve compaixão desse homem leproso, Jesus tem compaixão de cada um de nós e estende a sua mão para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos fazer caminhar. É muito melhor caminhar com Jesus lado a lado do que caminhar sem Ele, caminhar sozinho. Amém? Então eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé, aqueles que começaram o passo de fé, que já estão no